Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, nosso Dois Toques desta terça-feira, véspera aí de mais uma rodada para os gaúchos aí no Campeonato Brasileiro. Jogos que serão recuperados aí em função, né, naquele momento da enchente, daquela tragédia climática que passamos. Bom, o Internacional até ficou lá em São Paulo, depois da grande vitória diante do São Paulo, para enfrentar o Bragantino amanhã lá em Bragança Paulista. E o Grêmio, novamente na arena, né? E aí, o Grêmio precisando vencer para se afastar aí definitivamente dessa zona de rebaixamento. É um jogo contra o Criciúma, então o Grêmio projetando aí mais 3 pontos depois da vitória diante do Flamengo no último domingo. Nosso Dois Toques, você nos acompanha aqui pela Masper TV e para todo o Brasil, hein? Pela antena parabólica, canal 575. Para todo o estado do Rio Grande do Sul, aí pelos canais 20 e 520 da Claronet. Mas também estamos, algumas regiões aí do estado também, né, na faixa dos 500. Mas estamos aqui no Pô Streaming Total e nossos estúdios aqui no Shopping, né? No Shopping Total também você tem todas as alternativas aí para que você nos acompanhe sempre de segunda a sexta-feira. Para o mundo, através das plataformas digitais. Aí você tem o meu canal, Dois Toques numeral, Cadu Oliveira, vá lá, se inscreva, compartilhe, dê o seu like, né? Ou também pelas redes sociais das emissoras. Nosso Dois Toques para a CIMER, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, nossa força é tradição com a Masal. GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família, são genuinamente gaúchos, nos orgulha a todos nós, né? Completados esse ano 111 anos, então é o caminho certo para a sua segurança e também a segurança da sua família. Também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial, o Pilar do São José. Nosso Dois Toques de hoje, para projetarmos aí os jogos da dupla Grenal nesse meio de semana, comigo, conselheiro gremista, o homem agora do TJD, presidente do TJD, né? Ayrton Ruschel, outro lado, começamos por lá, Roberto Pauletti, um dos grandes craques aí do futsal, seleção brasileira, que está envolvida aí no Mundial. E completando nosso time de hoje, o polêmico, o irreverente Ângelo Garbassi. Garbassi, o que dá para projetar desses dois jogos do Internacional num belo momento aí, né? E a cada jogo mostrando uma capacidade muito grande, pensando até em G4, a possibilidade, inclusive, em 2 jogos atrasados. Hoje, pelo aproveitamento, é o 5º colocado, se vencer esses 2 jogos atrasados, por isso essa vitória amanhã também é importante, fundamental, embora o Bragantino venha numa crise, e o Grêmio, né, precisando desses 3 pontos aí para se afastar definitivamente aí dessa zona de rebaixamento, né? Embora o Grêmio não está na zona, mas está ali a 3 pontos, né, do primeiro que hoje é rebaixado. Olha, Cadu, começando pelo Internacional, mas o Cudê não está mais, viu? Hein? O Cudê não está mais. Tá, não vou falar. Não. O Cudê já foi. Já o presidente já saiu do vestiário, do protagonismo do vestiário eu também. Eu sei, já fazem uns 10 programas que o senhor me proibiu de falar de Cudê. Não, proibiu não. Não, proibiu, o comandante do programa. Mas eu vou te dar razão, numa coisa. Tá. Falando do Cudê. O Roger está fazendo tudo aquilo que o Cudê queria e não conseguia fazer. Não conseguia. E o Roger está conseguindo fazer algo melhor porque ele adotou um futebol mais objetivo do que o Cudê. Porque o Cudê era para o lateral, para o zagueiro, para o lateral e volta e tal. E o Roger mandou que o time fosse objetivo. Jogasse para frente e apertasse muito o adversário. Mas era aquilo que o Cudê sempre pregou. Marcação alta, time propositivo. Foi Mas sempre sabe por quê? Ele botava jogadores pregados. Ele não tinha jogador para sair rápido. Por exemplo, o lateral esquerdo dele era o René. O René fazia até um certo ponto e não ia. Agora tem esse menino da lateral esquerda, que o cara é tudo menos lateral, né? Ele é quase um ponta esquerda. E o sistema de jogo... Mas eu não te entendo, parei um pouquinho. Nos primeiros jogos tu criticou ele. Sim. Não, ele só vai pra frente. Sim. Ele só ataca. Ele não tem... Isso. Mas é mecânica de jogo. Sabe tem que ter alguém que faça o centro médio para a cobertura dele. Bom, o cara ia, levava a bola nas costas e não dava. Então o que é isso? Mecânica de jogo. Mecânica de jogo. Então eu tenho que falar que o Cudê não dava. Não tinha mecânica de jogo. Ou seja, ele queria atacar, mas não cobria as laterais. E formava o Internacional,
tanto para a direita como à esquerda, os times que avançavam era um corredor, era um passeio por ali. E o Roger também se beneficiou de uma coisa, né? O Roger tem um cara que entende de preparo físico, é o Paulo Paixão. Eu acho que, às vezes, mesmo que o Cudê quisesse implantar uma marcação alta, ele não conseguia pela falta de preparo físico. Agora, o Grêmio, quando no meu tempo de repórter... O Grêmio, o Renato, que amanhã estará de volta à Casa Mata, cumprindo a suspensão que fez nos 2 últimos jogos. Olha, o Grêmio... eu tive contato com treinadores, e principalmente um que me marcou muito, chamava-se Enio Andrade, né? A gente chamava Seu Enio. Seu Enio, conhecido como Cabeça. O Cabeça. Olha, Ruxa, o Enio, eu perguntei assim, Enio, me diz uma coisa, eu chamava ele de Enio e tal, Enio, me diz uma coisa, não precisa chamar de Seu Enio e tal, porque eu tinha liberdade com ele. Enio, me diz uma coisa, como é que tu define um bom treinador? Ele disse, o bom treinador é aquele que consegue fazer um time equilibrado. Perfeita a resposta. Aí eu disse assim para ele, e como é que é um time equilibrado? Que quando todos os setores começam a se ajustar. E como é que tu define, então, um bom treinador? Que ele consegue dar um equilíbrio para o time. Então, eu vou te dizer uma coisa. Neste momento, pode ser que em épocas anteriores, mas neste momento o treinador do Grêmio não é um bom treinador. Por que o Grêmio não é bom treinador? O Grêmio levou 3 do Flamengo, levou 2 do Bragantino, levou 3 do Atlético Mineiro. Então não é um time equilibrado. Um time que leva em 3 partidas 8 gols, e sabe que o ano passado também era um time que levava muito gol, e sabe quem é que salvava? O Grêmio fazia 2, fazia 3. Soares. Não foi isso que tinha, e não tem agora. Mas esse sempre foi o discurso do Renato. Eu posso tomar 3 se eu fizer 4 ou 5. Sim, o ano passado. E essa questão do sistema defensivo do Grêmio não é de hoje. Do ano passado. Já vem há 2 anos. O ano passado o Grêmio foi uma das defesas mais vazadas, mas foi vice-campeão brasileiro. Sim, tinha Luiz Soares. Se ele não tivesse Luiz Soares... não sei. Não sei se o Grêmio seria isso. Não sei. O Luiz Soares... Não. Claro que foi um diferencial. Ele foi um diferencial do Grêmio. Foi. Então, a situação é essa. Eu acho... Eu não vou desconhecer todo o mérito dele, mas esse ano eu acho que o Renato não está dando ao Grêmio o que o Grêmio precisa e com o plantel que o Grêmio tem. Cadu, essa deficiência de marcação do Grêmio no ano passado foi tão grave que enterrou 2 goleiros que hoje são melhores do que os 2 reservas do Grêmio. O Grando, o Adriel, e eu não me lembro quem era o terceiro goleiro. O Breno. Até esqueci do Breno. Nenhum desses goleiros é pior do que os goleiros do Grêmio, mas eles pagaram o preço de uma defesa muito aberta. Boa. E eles é que terminaram sendo enterrados por causa disso. Aí. Porque os goleiros que o Grêmio tem hoje não tem nada demais, né? Pois é, mas o Russo, até eu tenho ouvido muito, o Marquezinho isso, o Marquezinho aquilo, que o Marquezinho não defende. Ele é um bom goleiro, mas não é melhor que o Grando, né? Pois não, tudo bem, Não sei, isso é verdade. Russo. Mas eu até agora, só para completar, Russo, até agora, eu não vi o Marquezinho tomar nenhum franco. Não falhou, bom, qualquer goleiro, qual é o goleiro que nunca falhou? Ele até agora já entrou no ritmo. Agora nesse último jogo do Flamengo ele fez 2 grandes defesas. Ele entrou no ritmo, mas ele é um bom goleiro, é isso. Mas o que eu quero trazer para o Paulete aqui, o Paulete é o virtuoso da bola. Sim. Era o virtuoso da bola. Eu narrei em futebol do Salão com ele. O Paulete, eu vou te dizer, eu fiz esse meu périplo foi o seguinte, eu assisti Palmeiras e Vasco, Botafogo e Fluminense, olha os jogos, e depois fui assistir o Grêmio. Tá? Então, primeiro, o Palmeiras é o time mais irritante que eu vi, porque eu estava secando o Palmeiras, ele perde a bola, Paulete, o mesmo jogador que perdeu a bola sai atrás dela. Sim. E enquanto eles não recuperam a bola do adversário, é impressionante. Boa. Assiste o próximo jogo do Palmeiras pensando em mim, tá? O que me chamou, eu fiquei espantado porque o ataque marca, o meio marca, é um time que deixa o campo desse tamanhozinho assim, e é proibido um jogador perder a bola e pelo menos não ir lá empurrar. Boa. Eles têm a falta tática. Boa. Aí fui assistir o Botafogo. O Palmeiras ganhou do Vasco, né? Aí fui assistir o Botafogo e Fluminense, tá? O Botafogo
tecnicamente, me parece melhor até que o Palmeiras, por causa dos jogadores, mas a mesma coisa, ele não dava um respiro para o Fluminense, que é uma boa equipe. Aí eu fui assistir o Grêmio. Gremista, como você sabe que eu sou, doente, nervoso, porque precisava dos 3 pontos. O Grêmio numa zona perigosa de rebaixamento. O jogador do Grêmio mais perto do jogador do Flamengo era 2 metros de distância. 2 metros de distância. O Flamengo chegou a ter 70% de posse de bola de uma meninada que, se for jogar conosco lá no Dodge, nós vamos encostar neles, vamos dar uma chegadinha neles e eles vão começar a tocar aquela bola de primeira. Então eu digo assim, ó, a gente, por isso que eu elogiei o Pauletti, porque eu falei que o Pauletti é um virtuoso da bola, e eu quis exemplificar isso. Nós precisamos dos virtuosos, mas hoje a tática está tão importante no futebol quanto o virtuoso, porque não adianta que os jogadores do Grêmio eram muito melhores que o do Flamengo. Aquele time do Flamengo que estava em campo ali, se tu pegar era o terceiro time do Flamengo. E o Grêmio jogando com o terceiro time. Só que um time completamente desarrumado, Paulo. E o assustador é isso. Era o terceiro time do Flamengo. O Tite poupou em função da... Perdeu o primeiro jogo na semana passada pela Libertadores. Tem o jogo da volta agora no Uruguai contra o Perói. Poupou 18 jogadores. 18. Era o terceiro time do Flamengo. Cadu, tu sabe que o Grêmio... Ele joga num esquema, vou usar uma numerologia, o Grêmio joga no 4-2-4. E é bem isso que o Ruschel está dizendo, eu vi o jogo também. Olha, os jogadores médios do Flamengo tinham tempo de dominar, levantar a cabeça e tal. Porque tinham 2 caras no meio campo se matando, o Dodge e o Vijaçante, e 4 caras lá na frente esperando receber a bola, porque nem o Monsalve, nem o Cristaldo, eles têm a vocação ou a ordem do treinador de voltar e ajudar, né? Então ficou esse jogo desproporcional. E o Flamengo com aquele time médio, né? Não é ruim, não. Ruim não dá para dizer não, também. Ruim ninguém vai ser, né? Aquele time médio podia ter vencido o jogo até. Podia ter ganhado. Agora só, eu não deixando... Eu disse uma coisa ali que matou mesmo. Isso, e eu até deveria ter observado isso. O que me chama a atenção no time do Palmeiras, no time do Botafogo, é o seguinte: o cara está atacando, perdeu a bola, e ele não fica ali onde perdeu, ele vai acompanhar o adversário para não deixar livre. Aí é que está a grande merda. Mas, Garbaschi, o Internacional está fazendo isso. Fazendo isso. O Internacional está fazendo isso. É mecânica de jogo, Garbaschi. Uhum. O Internacional está fazendo isso. É treinador. O Internacional, quando tomou o primeiro gol, 6 minutos do primeiro do jogo, o Roger fez assim: vamos jogar. Se tu viu o jogo, ele... Vamos jogar. Isso é mecânica de jogo. Porque, Cadu, são 2 coisas que são indispensáveis para fazer isso. Primeiro, que o campo não pode estar muito grande, tá? O Grêmio joga com a defesa socada dentro da área e o ataque socado dentro da outra área. E fica aquele campo, aquele meio, aquele buraco, para, como ele disse, o Dodge e o Vila Sante ficarem correndo que nem os loucos. Então, tu tem que primeiro ajustar e depois cobrar o comprometimento, porque o Grêmio fez 2, 3 jogadas individuais também, que o jogador perdeu a bola, e aí vem o contra-ataque. É que vocês são profissionais da área, eu estava sofrendo porque sou gremista, tá? Eu estava assistindo o jogo com quem está sofrendo. Cada vez que vinha o Flamengo era um pavor, Foi o que o Tite disse: o Flamengo jogou e o Grêmio ganhou. Agora, essa questão do sistema defensivo do Grêmio, tem que analisar também uma coisa. O Grêmio, a cada partida, tem uma dupla de zaga, né? Não tem uma sequência de jogos. Primeiro era Jeromel e Kahneman. O Jeromel hoje, né, tá aí. Mas seria mais um motivo de botar um protetor na frente da zaga, né? Bom, sem dúvida. Porque a gente vê os times, o Internacional se arrumou, eu não acredito em coincidência. Claro que não. Desde que o Fernando entrou no time. Claro que tem o Roger, tem vários fatores. O Fernando deu estabilidade. O Cruzeiro tem o Wallace. Se tu vai pegar o Palmeiras, eu nem sei quem é o do Palmeiras, mas... É um colombiano. Que isso mesmo. Muito bom jogador. Tu tem que ter um jogador desse que, além de marcar, dê tempo para que os meias se coloquem e que o ataque se coloque para receber. O Grêmio não tem isso. Então, é o que estão falando, mecânica de jogo, o Ângelo falou aqui. O Grêmio não tem essa mecânica, mas é uma opção do Renato. O Renato acredita nisso. E o ano passado deu certo. Tinha alguém que desequilibrava, né? Esse ano não tem. Essa questão do Fernando até foi o que o Thiago Maia falou. O Thiago Maia hoje está jogando
Ele mesmo disse, olha, e ele era sempre o primeiro, né? Hoje ele tem liberdade, né, de chegar e tem marcado gols, né? Então ele disse, olha, até porque eu tenho hoje a segurança do Fernando, né? Ele na Europa era chamado de polvo, né? Que ele faz isso aí, era cobertura, dá cobertura para os dois, dá aquela segurança do sistema defensivo. E ele está podendo sair, fez gol com Fortaleza, fez gol agora contra o São Paulo, e ele mesmo disse, embora eu prefira jogar mais recuado sendo o primeiro, hoje estou me dando super bem. Aquela história de colocar o pé na área do adversário. Paulete, quero insistir um pouquinho, só para eu terminar assistindo, porque eu estou conversando com o Paulete aqui, só para insistir um pouquinho, tu comparou com o Grêmio do ano passado. O Grêmio do ano passado jogava com dois na beirada, tá? Dois na beirada, o que fazia com que esses jogadores, ainda que não tivessem a vocação, mas eram jovens, um é o Gustavo, é um menino, o Gustavinho era um guri. O próprio jogador argentino Pavon também recompõe com muita... Isso mesmo. Então não havia tanto buraco. O Grêmio jogava só com um no meio, então o Grêmio jogava 4, 2, 3, 1. Certo. Era diferente. Agora o Grêmio está jogando com esses 4 no meio, só que ninguém com compromisso. Se eu pego o gol que nós levamos do Atlético, em cima do Reinaldo, os 2 gols iguais. O pé esquerdo driblou para dentro e fez o gol, e aí nesse último jogo driblou para dentro e fez o gol. Qual era o jogador mais perto na cobertura do Reinaldo, que tu já sabe que tem deficiência na marcação, tu já sabe que os gols saem por ali, e tu não tem absolutamente nada. 2 partidas seguidas levou 2 gols iguais. Então dá a ideia de que não tem ninguém conversando, Paulete. Olha aqui, ó, nós tomamos um gol assim, ó. O Ruschel não sabe marcar. O Ruschel é o talento para marcar. Tá, o Ruschel é bom no ataque, mas então o que nós vamos fazer? Nós vamos botar alguém vai ficar ali, vai trancar. Os 2 gols são iguais. Causa desemprego isso aí, ser numa empresa privada, 2 coisas tão iguais assim, teria que ter. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, para a bancada e para o telespectador, que a resposta é óbvia. O que é mais fácil? Fazer 1 gol ou fazer 3? A resposta é 1 gol, né? Então, por que vamos ter um esquema que cada partida leva 2 gols? Para ganhar, se levou 2, tem que fazer 3, tá certo? Então, por que primeiro não vamos cuidar bem do sistema defensivo e depois abrir? Falta, como tu mesmo disse, falta aquele número 5 na frente da defesa do Grêmio, que, como disse o Cadu, toda semana, todo jogo está trocando o sistema, então tem que ter um protetor. Não pode ser um meio de campo alegre. Ou então isso que o Ruschel falou. Agora tu me fez pensar no Pavon. Por que o Pavon joga? O Soteldo, eu acho um baita jogador, o Soteldo, mas ele não ajuda nada. Mas tu vê agora quantos não marcam. Agora com o Pavon... Tu já tem o Cristaldo, que não é característico. Nem vou querer cobrar que marque, mas pega quantos não marcam no Grêmio. Claro, são 4. O Cristaldo não marca. Soteldo não marca. O Soteldo não marca. Brian Tyler não marca. O lá é centroavante, ele até faz o cerca Lourenço lá. Entendeu? É muito pouca gente, aí tu tem deficiência nas laterais, passa por tudo. Por isso que o Pavon tem lugar. Por isso que o Pavon jogava. O Pavon tem energia para ir voltar. Mas é um guri, e ele fechava um lado, Agora vaza os 2 lados. E muitos treinadores não dizem que o cara consegue dominar uma partida quando domina o meio de campo? Claro, todos o Grêmio não domina o meio de campo, né? Os caras, todos os times que têm um meio de campo bom e reforçado, conseguem jogar bem contra o Grêmio. E o Grêmio precisa muito dessa vitória amanhã, porque depois ele tem jogos duríssimos, Cadu. Depois tem Botafogo, Fortaleza e o Clássico Grenal. São jogos duríssimos. Então, o jogo de amanhã é o jogo para o Grêmio respirar e tá. Agora não caímos mais, não tem mais problema. E agora, o que surpreende, o Grêmio está fazendo promoção aí, Ruschel. Né? E até o início da tarde, meio da tarde, apenas 8.000 pessoas. Amanhã na Arena. É a falta de confiança? Sim, o torcedor tem que... Essa é a hora do torcedor. Porque a Arena não tinha jogos, agora deviam estar com fome de jogo. Então eu acho que total falta de confiança. Vai ter 25 mil amanhã. Olha, mas até agora somente 7, 8 mil ingressos. Agora fizeram uma promoção, compre um e ganhe, leve outro. Mas essa é a hora do Grêmio, essa é a hora do torcedor. Não tem... Até porque... foi o caso do jogo com o Flamengo. Uma coisa é tu jogar fora, outra coisa é tu jogar em casa. Né? Aí tu tem... Claro que torcida não ganha jogo.
Eu não tenho essa filosofia. Não ganho. Mas que ajuda. Aí tu tem o ambiente favorável, o ambiente para ti. Quer dizer, esse jogo, o Grêmio jogou mal e venceu o Flamengo, o que é fundamental. Agora não é questão de desempenho nem nada, a questão é pontuação. Até porque o Renato fez uma frase interessante, né? O Grêmio, no primeiro turno, jogou 15 partidas, perdeu 10, né? Isso. E o Renato disse o seguinte: se o Grêmio jogasse na Arena, estaria disputando o G4. Olha, tamanha confiança dele. E tem razão ele. Até porque o Grêmio teve o Internacional agora, com essa vitória diante do São Paulo, em 15 pontos, conquistou 13. O Grêmio tinha feito isso antes. Né? O aproveitamento do Grêmio no segundo turno, seu Garbassi, no segundo turno é de G4. É de G4. O que enterrou foi o primeiro turno. A pontuação muito baixa no primeiro turno. Bom, mas aí... E aí, quem sabe, se justifica porque não tinha casa para jogar, né? É importante. Não, mas o fator local. Claro, porque a minha reclamação, eu não estou reclamando, até porque ganhamos. Se eu fosse comentarista de resultado, eu estaria aqui, que legal, ganhamos 3-2, e o que importa é o ponto. É que o futebol ele é um gráfico. Quando tu está jogando mal, tu pode ganhar uma vez numa jogada ideal, pode ganhar outra, mas tu vai perder logo ali, porque seu time está desarrumado. Então, eu digo assim, me preocupa porque o Grêmio está desarrumado. Tá, agora vai jogar com o Criciúma, vai jogar com o Criciúma amanhã, é um time menor, os valores nossos individuais são melhores, o Grêmio pode ganhar e tomara que ganhe, e vou torcer para que ganhe, ponto. Tá? Isso é uma coisa. Mas a gente pensa Grêmio e Inter muito maior que isso, a gente não pensa para ganhar, porque... Então, o gráfico do Grêmio não está sinalizando ascensão. E nós estamos em outubro, quando é que nós vamos fazer time? Faltando aí 12, 13 rodadas, né? 13 rodadas aí para o final do campeonato. E vamos lá, o Internacional agora deu uma melhorada, porque até poucos jogadas atrás, o que era o campeonato de Grêmio Internacional? Fazer 45 pontos. Isso. O Grêmio tem até a possibilidade, né? Agora, daqui um pouco, pegando confiança, a vitória do Flamengo, uma vitória amanhã, o Grêmio tem até a possibilidade, inclusive, de, olha... Os dois vão para a Sul-Americana. Mas eu acho que o Inter tem a possibilidade. Está muito perto da Libertadores. Com esses dois jogos a menos. Mas a média está muito alta do Inter. É que os times da frente estão jogando bem, estão ganhando eu vou voltar a manifestar minha tristeza aqui. É uma tristeza de 2, 3, 4 anos aqui que eu tenho, nos últimos anos que eu tenho vindo no programa, o Rucho, o Paulo. Pensa bem. Agora, tu tá fazendo conta que o Grêmio pode chegar à Sul-Americana. Aí o Paulete está fazendo conta que o Inter pode chegar na Libertadores. Você sabe que eu estou pensando que nos próximos 2 ou 3 ou 4, não sei quando, se Grêmio e Internacional não mudarem a estrutura, nós vamos continuar batendo palma para Flamengo, Palmeiras, Atlético... Mas tem aqueles Botafogo que vão lá e pode contratar quem quiser e nós pedimos esmola. Mas se a gente considerar o seguinte, nos últimos 5 campeonatos brasileiros, o Internacional foi vice-campeão de 2 e o Grêmio 1. E o Internacional, sabe, né? Eu como colorado, aquele Wilton Pereira Sampaio eu não deixaria entrar nunca mais no Beira-Rio. Ele aplicou o Internacional vergonhosamente. Assim como o Grêmio teve um pênalti lá contra o Corinthians, que poderia ter decidido o campeonato, né? Então, assim, nós não estamos tão distantes assim. O que faltou para o Internacional, principalmente o ano passado, esse ano, investir no Eduardo Cudê, que atraso deu no Internacional. O Paulete, o Internacional, desde a época dos pontos corridos, o Internacional, na soma de pontos, está na 4ª posição. Pois é. Sem ser campeão. E foi 2 vezes sem ser campeão. Sem ser campeão. É que vice aqui não vale nada, né? Mas nós nunca vamos conseguir, na estrutura atual, eu acho que nós nunca vamos conseguir encostar em Flamengo, mas vamos, em Botafogo, com esse poderio financeiro por trás, no esquema de Grêmio Internacional, viver só de renda de televisão e não tiver um apoio financeiro pela retaguarda, eu não sei o que vão conseguir. Mas o Inter teve agora, com a Liga Forte. O Inter botou um caminhão de dinheiro para dentro. 109 milhões. E onde é que está esse dinheiro? Mas vem cá, tu estavas foi no banquete no Juvenil do banquete. O que o presidente Alberto Guerra falou em termos de profissionalização de gestão?
Então, eu entendi o sentido O que falou o presidente no discurso, o presidente Alberto Guerra? Dando a entender, né, as SAFs, dando a entender a profissionalização de gestão, porque o futebol é outro, o futebol não é mais o mesmo. Ele fez. Eu não sabia o enfoque que tu queria dar da fala dele. Ele, na verdade, ele fez uma análise sociológica da mudança que aconteceu hoje no mundo do futebol, a importância da SAF, a importância do dinheiro e para não se perder a competitividade, que na verdade é o que nós estamos, Mas eu discordo falando aqui. Discordo do Guerra. E eu tenho 2 exemplos que desmancham essa história: o Flamengo e o Palmeiras, que não são SAF. Só que o Flamengo está encaminhando o SAF também. Não, pode estar encaminhando, mas o Flamengo se recuperou desde o tempo do nosso amigo Pelé, que ganhar a Copa do Brasil até agora. O Flamengo fez uma gestão profissional. E o Fortaleza, o cara que era o presidente do Fortaleza, hoje é o CEO. Então a SAF é muito boa se tu souberes usar o dinheiro que eles estão te dando. Coisa que o Textor está fazendo no Botafogo. Agora, o Palmeiras não tem SAF. Tem uma gestão de primeiríssima linha, né? Mas tem uma mecenas. Não, quando se fala mas em é o melhor SAF, presidente do Brasil, né? quando se fala em SAF, a SAF não entrega tudo. Não, tem diversos modelos de SAF. Tem diversos modelos de SAF. O Atlético Paranaense, que é uma SAF, que não vai ter. Está no terceiro técnico. Né? Sabe quem é que ele quer? Está no terceiro técnico. Olha aí, ó, assessor do Cudê assumiu, né? O Lúcio Gonçalves. Assumiu, o assessor do Cudê assumiu o Atlético. E o Cudê enganador continua no desvio. Olha aqui, ó. Mas quem é que gostava do Cudê? Mas quem é que o Cadu gostava do Cudê. O Cadu, não. Proibido de falar. Não sei como é que ele não te advertiu hoje. Não sei como é que ele não advertiu o Paulo. Rachou o vestiário aqui agora. Rachou o vestiário aqui agora. O Cudê é o seguinte. Não dá para negar. A primeira vez quando ele saiu daqui, né, o Inter era líder do Campeonato Brasileiro, ele era classificado na Copa do Brasil e classificado na Libertadores. Quando ele recebeu a proposta da Europa e fugiu, se mandou. Mas qual é o profissional que recebe uma proposta da Europa e não vai? Aí depois ele voltou. O ano passado, né? Ano passado ele chegou a uma semifinal de Libertadores. Perdeu da maneira que perdeu, né? Não, tudo bem. Claro que botou fora. Botou fora. A semifinal da Libertadores botou fora. Com 10 homens, cedeu o empate para o Fluminense. Ele foi o grande culpado. Bom, mas não vou falar porque estou proibido. Não é isso. É que tu sempre relembra o Cudê, olha, o Cudê já passou, o Cudê não está mais no Internacional. Né? Passou, mas deixou marcas. Negativa. Pois é, mas então, agora é olhar o lado positivo das coisas, o que o Roger está fazendo. E o Renato vai ficar o ano que vem, hein? Vai ficar. A tendência é que fique. Roxo, não é? Eu não sei como é que está a campanha. Diz que tem 7 candidatos, pré-candidatos. Tem 7 pré-candidatos. Deixa eu te dizer assim. Janeiro? Não. Fevereiro. Eleição? Fevereiro. Não, fim do ano que vem, né? Tá falando do ano que vem. A eleição é entre setembro e outubro do ano que vem. Ainda tem mais um ano. Tem mais um ano por Guerra. Essa gestão ainda essa gestão ainda tem mais um ano. O Paulete, o que aconteceu no Grêmio? E até eu tive a pretensão de voltar a disputar a presidência do Grêmio quando o Guerra foi eleito, e depois fui procurado para fazer uma composição, fiz a composição e não concorri. Porque pela primeira vez o Grêmio está vivendo eleições, essa vai ser a segunda vez, sem mandarim, como chamavam na época do Inter, lá te lembra? Porque nós não temos mais o Fábio Koff, que nos deixou, o Cacalo já tinha largado o futebol e agora nos deixou, perdemos Hélio Dourado, nós perdemos as figuras que mandavam no mundo político do Grêmio, né? Então nós ficamos sem lideranças e ficamos abertos. Aí surgiu, então nós tivemos várias candidaturas lá no Guerra, e até como eu te confessei para vocês que eu tive a pretensão, mas aí se fez a composição e o Guerra foi eleito. Só que continuamos sem mandarins, né? Então agora os grupos, o Grêmio tem mais de 20 grupos, estão se articulando para apresentar seus candidatos. A cláusula de barreira é baixa, então tu passa no Conselho Deliberativo, e vai para a torcida. É 20% do Conselho ou 20%? 20% no Conselho. E depois tu vai aberto, só vai para lá. Votação direta. Então essa questão que dá o direito de que todos, não vai surgir alguém e dizer assim, não, como foi historicamente, não, o candidato vai ser o Paulete.
e aí ele saía praticamente eleito, né? Isso nós não temos mais no Grêmio. Bom, Terminou. mas Por isso que são 7 nomes. o Alberto Guerra continua, a tendência é que o Renato fique, provavelmente, tudo indica, até porque agora é a saída do Fernando Diniz aí para o Cruzeiro, né? E o Grêmio tem uma coisa importante do ano que vem, né? Que é buscar se igualar o Inter no Campeonato Gaúcho, o octacampeonato. O Tite até veio uma notícia lá do Rio de Janeiro, questionaram o Tite isso aí na coletiva, dizendo que, olha, o Tite, o ano que vem, encerra agora o final do ano no Flamengo, até porque está muito criticado e tal, estaria o ano que vem no Grêmio. Aí ele questionou, disse, olha, isso é coisa da imprensa, não sei de nada, não existe nada. Até porque era... Cadu, posso citar tem um hoje com o João, comentarista esportivo muito qualificado, tal de Ayrton Ruxa Júnior, conhece? Na Rádio Grenal. Casualmente, esse pai coruja... Fruto nunca cai longe do pé, Esse pai coruja estava ouvindo, Paulette, estava ouvindo o filho, e meu filho disse uma coisa que eu preciso repercutir, porque eu penso exatamente o que ele disse ali. Pode ser depois do intervalo? Ao teu comando. Aí deixa no suspense aí, então. Olha só, tudo que você precisar em termos de imóveis, você tem na Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe para dar assessoria o que você precisar. Quer vender o seu imóvel, quer alocar o seu imóvel, seu condomínio para ser administrado por quem, se quer adquirir um imóvel, lá tem todas as faixas financeiras, aquela que se enquadra perfeitamente dentro do seu orçamento. Então aí os contatos, telefone convencional, o celular que serve de WhatsApp, um bairro histórico em Porto Alegre, na Cidade Baixa, na rua José do Patrocínio, 385, onde fica a Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe, para lhe dar assessoria o que você precisar. Olha só, todo e qualquer imóvel tem telhado. Então, qualquer tipo de problema que você teve ou venha ter, o caminho é esse. SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Também para lavagem, limpeza, produção de lajes e pisos, tudo com SOS Telhado, atende em todo o estado do Rio Grande do Sul. O telefone para contato está aí na tela, SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Bom, revisão do seu carro, aí na Casa dos Pneus, 60 anos de qualidade, lá você tem aquela revisão da melhor qualidade, geometria, balanceamento, suspensão, troca de óleos, freios, e aquela promoção permanente, que é exatamente para a troca de pneus, que é o feirão de pneu. Avenida Ceará 1055, telefone na tela, caso você queira agendar, 51, código de área, 3342-4245. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo, dando sequência ao nosso dois toques desta terça-feira. Mandei a foto da moto. Todo mundo tem um jeito de fazer macarronada. A moda do chefe, a tradicional, a de cinema e aquela que ninguém tem a menor ideia de como vai ficar. Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Zafari, economizar é comprar bem. E aí? Não é que ficou bom? Olá para você que mora em Porto Alegre e precisa alugar um imóvel. A Credipago, em parceria com a Central de Imóveis, traz o aluguel facilitado para você. Alugue sem fiador, sem burocracia. É só ir até a Central de Imóveis e apresentar o seu cartão de crédito e CPF. Seu cadastro é analisado em 15 minutinhos. Não perca tempo. Procure a Central de Imóveis e alugue com a Credipago. Pensar no futuro é sempre o melhor plano. E para isso você pode contar com o GBUX. Uma entidade centenária que oferece planos de pecúlio e seguros de vida com multicoberturas, opções de serviços de assistência
além de uma rede de convênios para cuidar bem de você e de quem você ama. Acesse gbeux.com.br e encontre a unidade GBUX mais próxima. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. A Clique já produziu para mais de 500 escritores e editoras. Produzimos a quantidade que desejar com entrega express. Consulte nosso parcelamento de até 5 vezes. Visite nosso site e faça já o seu pedido. Clique Impresso. Você idealiza, nós realizamos. Estamos de volta com nossos 2 toques desta terça-feira, com Ayrton Ruxo, Ângelo Garbaschi e Roberto Pauletti. Nossos 2 toques você tem aí na Masper TV, no Pós-Stream TV e tem o meu canal, né, para você assistir a hora que puder. 2 toques numeral, Cadu Oliveira. Vá lá, se inscreva, compartilhe, dê o seu like e aí, não viu ao vivo, qualquer hora do dia e da noite. Olha só uma mensagem importante da Unimed para você. Pessoal, agora nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Você sabia que doar órgãos é um dos maiores gestos de cuidado que podemos ter com o próximo? E nesse Setembro Verde, mês em que celebramos a conscientização sobre a doação de órgãos, a Unimed Porto Alegre entra nessa importante rede de generosidade e convida você a fazer o mesmo. Que tal falar hoje com sua família, declarando a sua vontade de ser um doador? Seja um influenciador com a Unimed Porto Alegre. Declare-se doador de órgãos e seja um influenciador com a Unimed Porto Alegre. Paulete, esse internacional que projeta chegar mais longe, né? É um outro internacional. Eu tenho dito aqui, olha, eu disse ontem, que estava aqui o Juliano Ferreira, conselheiro do Grêmio, inclusive, né? Esse internacional com o Roger está lembrando aquele Grêmio de 2015. Que apresentava muito e jogava muito. O Ângelo, no início do programa, fez uma sinopse muito interessante sobre o atual momento do Internacional. Eu quero acrescentar 2 coisas. O Roger, ele escalou os jogadores no lugar certo, e um time de futebol, os jogadores também têm que jogar pelo treinador. E hoje a gente vê que os jogadores, eles estão, pelas entrevistas mesmo, eles estão compromissados com o vestiário. Como quando está fechado o vestiário. Está fechado o vestiário. O preparo físico que a gente tanto falava, o Paixão, o Roger está 2 meses lá, né? 2 meses no Internacional. Completou semana passada. O preparo agora, físico. 2 meses. Não deu tempo do Paixão ainda fazer o time correr como está correndo. É que os jogadores passaram a entender o modelo de jogo do Roger e estão se entregando. E o Roger, inteligentemente, está fazendo algo que tem que ser feito. Ele faz 4, 5 substituições por jogo, ou seja, ele renova o fôlego do time. E o principal para mim, Cadu, o Internacional hoje faz um gol, apertando o adversário, ele passa o jogo inteiro apertando. Ele ganhou do São Paulo agora por 3-1 e terminou o jogo pressionando o São Paulo. Ou seja, tu não dá oportunidade para o adversário, isso é mão do treinador. O Inter corre 90 minutos, é questão de preparação física. É mão do treinador. É um treinador que conseguiu fazer o grupo acreditar em si mesmo. O Renato tem esse poder também, mas me parece que o Renato está meio desligado um pouco do time do Grêmio atualmente, por isso que o Grêmio não está legal. Mas o Internacional, hoje, é a cara do seu treinador. E será que os caras não queriam correr com o Cudê? Claro que não. Não? Claro que não. Não, por que mudou? O Paulete é conhecedor do assunto. Não queriam. Diz assim, não queriam. Ainda não adquiriu o preparo físico, tem que adquirir, porque o tempo é curto. Não deu tempo ainda. Por que os caras estão correndo? Porque eles com o Cudê, me desculpe a pretensão, eu vou dar uma informação aqui. Tá? Os jogadores só faziam o óbvio com o Cudê. Porque eles não se davam com o Cudê. O Cudê saiu do Atlético Mineiro sem os jogadores falarem com ele. E ele aqui no Internacional, tinha 3 grupos no Internacional, os jovens, os velhos e os estrangeiros. E o D'Alessandro chegou, unificou os estrangeiros todos, que junto com os velhos puxam os jovens. Né? O Ruxo conhece tão bem o vestiário. Né?
E é isso, não era um boicote. Era uma divisão. É que não tinha nada a ver, o Eduardo Cudê não tinha nada a ver com esse grupo do Internacional, que é o mesmo grupo, né, Cadu? Como ele acertou o time, e um dos jogadores que passou a ser titularidade, ele perdeu, que é o Mercado, né? Uma lesão grave. Mas o Rogério vai entrar bem também. Bom, aí eu só quero ver, porque o Garbassi, que esse aí não podia nem ter vindo. O Garbassi acho lento. Mas quando o time está arrumado, os caras jogam. Lento. Os caras vão chegar atrasados sempre na bola e vai fazer... Garbassi, vamos lá. Foi repórter da Santa Ceia, já deve ter aprendido. Não. Rachou de novo? Não. Depois, quando eu tô... O Paulete está unindo o vestiário de novo, tentando trazer o grupo. Rachou de novo. O repórter da Santa Ceia não dá. Já deve ter aprendido. O problema que acontece nesse programa é o mesmo que acontecia com o Poder. Ele, em vez de unir, ele desarmava todo mundo. Aqui o comandante... Não, mas deixa eu terminar. É que essa famosa frase. É um elogio isso, né? Não, porque aquela famosa que é lá do tempo daquela tua época. Num time arrumado, o jogador ruim fica bom e o bom fica ótimo. Mas o lento vai se tornar rápido? O lento vai se tornar rápido? A pergunta é boa, hein? O lento vai acabar... Ele é lento. A pergunta é boa. Lento. Mas ele tem outras características. Ele é um jogador de chegada, é um jogador de trombada. Sim, mas zagueiro não pode perder na corrida, porque o atacante vai chegar... Mas aí tu tem que ter... Futebol não é individualidade. Mas o mercado é lento. Também é lento. Também é lento. Ele tem boa antecipação. Mas é bom jogador. Mas eles também. Mas é lento também. Mas é lento também. Eu não gostei. Eu não gostei. É que a opção é o Igor Gomes. Esse sim. Tu preferiria o Igor Gomes? Preferia mais jogador. Aí são dois rápidos. Mais jogador, sabe sair jogando, mais jogador. Zaga é um casamento. Eu já acho que vai jogar bem o Rogério. Eu também. Zaga é um casamento. Não adianta ter dois jogadores na mesma característica dentro da área. O que eu quero dizer, no mercado... Né, se ele não jogar bem, eu não venho no programa. não venho no programa e vou te mandar uma gravação que tu conhece. Manda embora! Vamos lá, vamos usar o Thiago Maia. O Thiago Maia, hoje, como a gente falou no primeiro bloco, é um jogador fundamental. Passou a ser peça-chave no Internacional, junto com o Fernando Thiago Maia. Antes, não. Porque era um time desarrumado, Garbassi. Ruxa, eu vou te dizer uma coisa. Arruma esse time do Grêmio. Arruma esse time do Grêmio. Jogadores... Ruxa, eu vou te dizer uma coisa. Eu não sou comandante do programa, mas eu vou comandar agora. No bloco anterior, o senhor foi cassado injustamente e foi dito no final do bloco assim: vamos deixar suspenso. É verdade. E quando voltavam te dar foi dada a palavra. Foi ato falho. Obrigado. Assim é comigo. Obrigado. Todo o programa é um ato falho. Foi a verdade. É isso. E verdade. Contigo eu não admito. Porque tu é um cara respeitado. É verdade. Aí foi um esquecimento meu. Então tá, eu tô corrigindo mais uma falha. Nós trocamos o assunto. Não, ele trocou. Não, nós não, ele trocou. Aí tu fazia referência exatamente. Só para encerrar então, porque o Renato, na verdade, a gente falou de Grêmio, agora está falando de Inter, e o Renato é uma entidade separada. Podemos falar do Renato separado. É que eu sempre digo, o Renato é uma instituição dentro de outra instituição. Tu é muito educado. Ele caçou a tua palavra e tu está sendo delicado. Eu não aceito. Senão ele não me convida mais. Eu sou vendido, daí ele não me convida mais. Então é muito dócil. Posso brigar com ele. Não, mas deixa eu só reprisar o que disse o meu filho aqui, porque eu concordo integralmente. Só relembrando aqueles que não viram. Na Rádio Grenal... Na Rádio Grenal, eu brinquei, né? Um comentarista muito bom, o tal de Ayrton Rocha Júnior. Melhor que o pai? Paulete, muito melhor que o pai. Ele te copia? Não, ele é muito melhor que o pai. Os filhos sempre são melhores. Sempre sai melhor que a gente, né, Cadu? O Cadu também se orgulha do menino dele também. Mas só para dizer o que ele disse assim, na verdade ele fez uma análise da situação do Renato. O Renato está num momento, um homem de mais de 60 anos, bilionário. O Renato não é milionário, o Renato é bilionário, graças a Deus, com o dinheiro dele eu ganho honestamente. Mora num hotel, sem as mínimas condições, é um homem de praia, está longe da praia, é longe do seu futebol, dos amigos. Ele está, nos últimos, eu acho a estatística que é que nos últimos 10 anos ele treinou 8 Grêmios. Veja bem, para quem mora longe da família, ele mora num hotel. Então, o que me parece é que ele perdeu a paciência.
E essa é a expressão meu filho usou, eu disse, pô, o Júnior tem razão. Ele perdeu a paciência com os repórteres, porque antes ele levava na brinha, brincava com os caras, debochava. Hoje ele está se irritando, ele está xingando, ele está depreciando, ele não tem mais a mínima paciência. Então eu acho que o Renato sai porque ele vai sair de saco cheio. Tá de saco cheio. O Renato ele não vai querer. Essa é a opinião do meu filho e eu quero corroborar. Eu também, até porque ele não tem liberdade aqui, né? Ele é hotel, treinamento, viagem, concentração. Não pode andar na rua. Não tem. Embora ele tinha dito lá atrás, sim, não tem liberdade aqui, ele não tem privacidade, Carbasco. Ele não. Tá bom, mas ele sabia disso quando veio. Não, claro. Não, mas ele lidou bem com isso, tanto é que ele aí fugia nos. Estou concordando com o teu filho. Ele perdeu a tolerância agora. Ele perdeu a tolerância e ele fugia nas férias, ele fugia nos feriados, quando não tinha jogo. Agora ele perdeu. Tu nota que quando questionam ele já sai xingando. Mas hoje ele tinha dito até isso lá atrás, quando eu completar 60 anos eu me aposento. Ele fez 62 anos agora, mas o cara que está nativo. Mas esse troço de criticar, na época que ele era jogador, eu era setorista, né? E eu encontrei ele agora, no final do Campeonato Gaúcho, a federação fez ele, o Roger e tal, e aí até brincamos, né? Aí eles, pô, vem cá, tu vive corneteando os repórteres de hoje, tu acha que na nossa época tu não nos corneteava? Ah, mas com vocês era diferente, não tinha esse negócio de para ganhar like, ganhar isso e ganhar. Bom, mas a vida é essa, tem que saber se administrar. Mas que ele reclamava, ele reclamava. Bom, o que você não reclama, muito pelo contrário, você tem toda a satisfação. Tudo que você precisar em termos de ferragem, você tem na Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. O slogan da Lampião diz tudo. Não onde em vão, vai direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que conta tudo que você precisa e tudo que você imagina. Mais de 35 anos no mercado, Ferragem Lampião é uma ferragem profissional. Está aí o telefone, teleentrega, melhor dizendo, né? E o endereço da Ferragem Lampião. Nossos 2 toques também para o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos, é que ele tem todos os segmentos de nossas vidas, sempre nos facilitando de tudo que é maneira. Como é o caso de agora. Abre tua conta digital no Banrisul pelo app, pelo aplicativo. Não precisa comprovante, não tem mensalidade, tu ainda leva um cartão de crédito Banrisul. Esse é o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos. Você quer embelezar o seu ambiente, seja ele que for, então você tem os quadros personalizados da Clique Impresso, a gráfica que pertence ao Grupo Impressul, e além dos quadros personalizados, diversos serviços e produtos que você tem lá. Como você está vendo aí, sempre uma loja bem pertinho de você. E aquela comodidade, você pede e recebe em casa. Está aí o telefone e também o site da Clique Impresso, a gráfica que pertence ao Grupo Impressul. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo para o segmento final do nosso 2 toques dessa terça-feira. Não dá pra agradar todo mundo, né? Tem gente que me acha muito ousada, intensa. Pode ser. Mas também pode ser que eles não gostem do que é novo, diferente. A verdade é que eu não fico mais me explicando. Eu não tenho tempo a perder. E se tu também não gosta de perder tempo, abre tua conta no Banri pelo app. É rapidinho. E tu ainda leva um cartão de crédito. Vem pro Banrisul. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul.
Kia. Movement that inspires. A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. Estamos de volta com o nosso Dois Toques dessa terça-feira com Ayrton Ruschel, Ângelo Garbaschi e Roberto Pauletti. Nosso Dois Toques você tem na Masper TV, né, para todo o Brasil, também para todo o estado. E o meu canal para o mundo aí, só não viu ao vivo, qualquer hora do dia e da noite, vai lá, se inscreva, compartilhe, dê o seu like. Dois Toques numeral, Cadu Oliveira. Olha só, mais um recado importante aí da Unimed. Agora eu tenho um recado para você. Falta pouco para o dia imperdível. Unimed Porto Alegre, falta pouco. Só no dia 27 de setembro você aproveita a tabela de preço de 2023. E ainda tem descontos vitalícios exclusivos para empresas que contratarem o combo plano de saúde com SOS, Odonto e Uniar. Garantem 7,5% de desconto. E tem desconto para a pessoa física também. Aproveite, acesse Unimed.com.br. Aqui tem Unimed, aqui tem em Porto Alegre. Então, imperdível, Porto Alegre, unimed.com.br ou ligue pelo WhatsApp. Tome nota aí. 51, código de área, 33165000. Repetindo, 51, código de área, 33165000. Você quer deixar o seu carro, que é um brilho espelho total? Lavagem 5 estrelas. Você quer atendimento VIP? É diário, tem tempo durante a semana, sábado, domingo, feriado, como ficar melhor para você. Está aí o telefone e também o endereço ponto tradicional em Porto Alegre. Para deixar o seu carro, então, com aquela batidinha que fica feia, que incomoda, deixar o seu carro zerado, martelinho de ouro, Euclides da Cunha, 309. Está aí o telefone, só você agendar com o Marcelinho o seu carro, né, para deixar zerado. Olha, o Grêmio, o Renato estará de volta amanhã, mas quinta-feira será julgado, né? Em função até que o Grêmio conseguiu esse efeito suspensivo por 2 jogos da punição, mas o Renato, de repente, corre o risco, ele estará no jogo de amanhã, Ruschel. Né? Sim. Mas ele corre o risco, se for mantida a pena, não estar no jogo contra o Botafogo e com o Fortaleza. E o Diego Costa na mesma situação. Até 2 explicações rápidas, que já me xingaram, já me estrearam, já me xingando. Primeiro que a suspensão é do STJD, do Superior. STJD, não é contigo aqui, não é no TJD. Não, por isso que eu ia dizer, já me xingaram aqui, me mandaram mensagem. É muito legal. Na estreia já foram para minhas redes me xingar lá. Então ele foi suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça. Quando a pena ela é maior que 3, 4 jogos, pode-se pedir efeito suspensivo, se reduziu para 2 jogos, que ele já cumpriu, mas o recurso foi dado liminar. Ele vai ser julgado, então a pena pode ser recomposta, Cadu, o que não significará que ele estará hoje regular. Ele vai estar no jogo amanhã, normalmente, tranquilo. Se voltar a punição, ele terá mais 2 jogos para cumprir. Para que se entenda a jurisdição, nós aqui julgamos nós seguimos julgando, né? O Sub-15, Sub-16, os campeonatos da federação, o futebol feminino, todos transitam aqui pelo TJD. E depois o Campeonato Gaúcho, ainda terão a oportunidade de me xingar mais aí apropriadamente. Aí é no primeiro semestre do ano que vem. Nessa questão jurídica também, no STJD, o STJD pediu avaliação, o Grêmio até corre o risco, né, de ser punido pela... O que não houve, né, a questão de racismo, aí o Carlinhos, a gente já mostrou o vídeo de ontem, tudo, e o Grêmio apresentou laudos que desmentem aí, tá aí, ó. Essa é a nota oficial do Grêmio, aí, desmentindo aí a acusação de injúria racial contra o Flamengo, né? Contra o jogador do Flamengo. Contratou, inclusive, um escritório de advocacia especializado nesse tipo de situação, né? Mas o STJD nunca se sabe, né, Ayrton Ruschel? Pediu, vai avaliar
e tudo pode acontecer. É uma questão jurídica. O importante é as provas. Eu acho que o Grêmio dessa vez se pronunciou, foi muito bem, até porque a gente tem que enfrentar o tema, porque a matéria chegou distorcida, chegou via Flamengo, fazendo já acusação, né? E sabe que uma acusação feita pelo Flamengo nacionalmente tem uma repercussão terrível. Então, acho que agiu rápido o jurídico do Grêmio, prestando essa informação, e lá no julgamento, as provas que foram produzidas aqui vão ser apresentadas e a gente espera que sensibilize os jogadores de lá. Agora, o Grêmio está mais do que na hora de educar a sua torcida. Não. Porque o Grêmio nacionalmente é considerado um clube racista. Ontem esteve aqui. Está na hora de mudar. O Grêmio não é isso aí, não merece isso. O Juliano Ferrer, existe hoje, o Ucho deve dizer, existe lá um grupo que trabalha exatamente nisso aí. É isso aí. Com os jovens, nas escolas, no Grêmio, com os associados, é feito esse trabalho lá no Grêmio. Tem que terminar isso aí. O Grêmio não é isso. O Grêmio já foi punido 2 vezes por racismo. Uma até foi, eu achei uma violência, foi o único clube do mundo que perdeu pontos, né? Perdeu a competição contra o Santos, né? Isso. Foi eliminado. Mas eu não tenho competência. Agora, eu acho que já se viu que não aconteceu, não houve. Eu só tenho medo de se o torcedor do Grêmio tem que ajudar. Eu tenho medo. Lógico. Ele tem que parar. Só para dizer como é importante isso, o Mauro Rocha, que é o secretário-geral. Maurinho. O nosso querido Maurinho, secretário-geral do nosso querido Luciano Oxman, que é presidente da federação, faz um trabalho com as categorias de base, os jogadores 13, 15, 17, os capitães. E hoje hoje à tarde. É feito palestras para eles, exatamente. Essa palestra para eles aí, exatamente tentando conscientizar os jovens, porque tu muda uma cultura mudando os jovens. Né? Cultura, nós temos essa de sempre termina nossos 2 toques, vamos para onde? Barranco, restaurante, churrascaria mais premiado do Rio Grande do Sul, referência nacional. Complexo do Barranco do Barranquinho, sempre à sua disposição. Não esquecendo as promoções que você tem de hoje até domingo no Barranquinho. Você pede, curte onde você tem delivery, TKW, Terintec, você não fica privado. Nunca das listas do Barranco do Barranquinho. Eu sempre estou lá, sempre saboreando, ou qualquer local, né? Saboreando meu suco da Suvalã, que é o verdadeiro sabor da fruta natural. Vou para lá em qualquer lugar, sempre com o meu Kia da São Motos. Olha, a revenda lá do Jefferson Arsenal, na Avenida Ipiranga 8113, para lhe dar toda a assistência que você quiser. Troca, compra do seu Kia, manutenção, revisão. Ao lado, aí, que nem o Ayrton Russo, adepto de 2 rodas, né? Suzuki São Moto, né? Moto para passeio, moto para trabalho. Paulette também é um dos adeptos das 2 rodas. Facilidades lá do Jefferson, na Suzuki São Moto, né? São totais. Preço e qualidade, só tem um caminho. O slogan diz tudo, tá aí, ó. Economizar é comprar bem, isso você só tem no Grupo Zafari. Bom, jogos importantes amanhã, cada um aí buscando seus objetivos, o Grêmio precisando virar para se afastar definitivamente dessa situação e rondando zona de rebaixamento, e o Inter para subir na tabela de classificação. Tem um palpite para os 2 jogos de amanhã, Ayrton Russo. Grêmio ganha 2-0, não vai tomar gol, hein, acredita? E o Inter faz 1-1 lá. Grêmio ganha 2-1, porque sempre leva gol, e o Internacional perde por 1-0. Olha aí, rapaz, não está acreditando. Mas não é mais o Cudê, o Roger agora. Sim, mas vai perder para o Bragantino, porque o Bragantino tem que fugir da zona de rebaixamento e vai ser uma guerra. Ah, bom, mas então o Criciúma vai ganhar do Grêmio, então. Hã? Então o Criciúma vai ganhar do Grêmio. Não, mas aqui na Arena o Grêmio vira um leão, deixa de ser um gatinho. Paulette. 2-0 Grêmio, 2-0 Inter. Eu vou nessa do Paulette também. Eu acho que o Grêmio até pode chegar um pouquinho mais no 3-0. Mas não leva gol? A defesa sempre leva gol. Não, 2-0 não, vocês vão errar. Bota um gol. Bota um golzinho. Eu botei um gol. Muda a bola. Tá bom. Valeu, Rujo. Valeu, Garbassi. Valeu, Paulette. Valeu. Obrigado a você também pela audiência, pela companhia. Continue na programação que você estiver assistindo, tá? Não esqueça do meu canal, 2 Toques Numeral, Cadu Oliveira. Vá lá, se inscreva, compartilhe, dê o seu like e assista a hora que você puder. Na sequência, na Master TV, mais atrações e mais informações. Todos vocês, um ótimo final de noite. 2 Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.